Fale. Eles são chamados na igreja, na verdade, de imprecatórios. Porque não é o salmo todo que é proibido, são versículos que devem ser omitidos na liturgia. Por exemplo, o salmo, na tradução hebraica, o salmo 137, ou na Vulgata, não, Septuaginta, o 136. 137 ou 136. O versículo 9 dele foi retirado, porque ele diz o seguinte: feliz aquele que pegar os teus filhos e os esmagar contra a pedra. Caramba. Então, é um versículo que não entra dentro da liturgia católica, porque nós estamos ali num contexto de piedade e devoção. O que esse versículo quer dizer? Nós estávamos falando da raiva do povo judeu contra os babilônios, que os exilaram no século VI. Destruíram Jerusalém, destruíram todo o reino de Judá e levou o povo cativo por 70 anos na Babilônia. Então, é uma forma de expressar, é a raiva por aquilo que está acontecendo. Mas está escrito, mas na Sagrada Liturgia nós omitimos esses versículos. Por exemplo, o Salmo 58, da Septuaginta, 57, os versículos de 7 a 11. Implora que Deus quebre os dentes dos seus inimigos, que eles se desfaçam como lesmas derretendo. Então, você vê que é uma raiva que está sendo botada para fora. Então, a igreja vai pedir a respeito disso. Ela não retira esses salmos da Bíblia, mas quando ela vai organizar a liturgia das horas, que é o que os monges, as monjas rezam, os frades, né? E a própria liturgia da missa, ela vai evitar usar essas passagens mais violentas para não escandalizar os fiéis. E também para favorecer uma espiritualidade mais próxima do Evangelho, mais alinhada com o discurso de Jesus Cristo, né? Centrado no perdão, na misericórdia e na fraternidade. Quem retira isso da liturgia é a tradição? A tradição da igreja, né? A tradição magisterial. Ela que retira. Então ela vai pedir para que se omita tudo isso, né? Existem outros também. A reforma litúrgica do Vaticano II procurou adaptar a linguagem bíblica a essa sensibilidade moderna, né? Ao espírito que o Concílio Vaticano II trouxe, que era de promover a paz, evitando esses trechos que pudessem parecer contraditórios ao que prega o Evangelho. Aí o ateu pega isso aí na Bíblia e sai falando, olha que... Inclusive nós tivemos uma discussão dessa uma vez, né? Usaram esses versículos para falar, esse Deus é o Deus que vocês adoram, esse Deus que no Salmo 5 vai dizer, condenam-os, ó Deus, né? No Salmo 35, invoca os anjos para perseguir os inimigos. O Salmo 58, praticamente todo o Salmo é suprimido da liturgia. O Salmo 58 da Septuaginta, ele é o 57. O Salmo 109, que é uma série de maldições violentas contra um inimigo particular, é o mais controverso dentro da liturgia. Salmo 109 ou 108. Então existe essa tensão entre a justiça, a misericórdia, enfim. São textos que acabam não estando alinhados com o pensamento de Jesus no Evangelho. Então a liturgia, como ela tem a capacidade de nos elevar espiritualmente, a igreja sabiamente vai dizer ao longo dos séculos, esse versículo não cabe na Assembleia. Porque ali na Assembleia não vai ter uma explicação. Quem escreveu, por que ele escreveu, por que ele falou isso. Então por isso que o curso de Salmos é um curso bom. Porque você vai entender por que é proibido. Então, porque nasceu nesse contexto, que não é o contexto que o Cristo prega. Então nós vamos, na liturgia, nós não usaremos. Mas é importante que ao ler você entenda que isso foi escrito dentro de um contexto específico. Sim. Um contexto de perseguição, de muita dor, de perda.